quando meu filho nasceu, veio a pandemia. Aí fechou tudo, né? E logo quando eu ia voltar para a clínica presencial, que era os sábados que eu trabalhava presencial na clínica, fechou tudo. Aí eu fiquei, poxa, e agora? Né? Aí quando eu voltei de licença maternidade, fiquei trabalhando de forma remota e foi aí que surgiu os atendimentos online. Como é que foi? Como é que foi esse começo? Tu já estava preparado ou meio que Não. pegou despercebido? Acho que todo mundo? o trabalho remoto pegou todo mundo aí meio que de surpresa, né? E eu tinha um receio enorme sobre atendimento remoto, porque eu sempre gostava de estar ali com o paciente, né? De estabelecer o vínculo, de estar ali cara a cara, fazer o acolhimento. Acha que isso é uma característica do psicólogo, isso? Ou meio que é mais tua? Tu vê colegas da tua área também com esse mesmo pensamento? Sim, na época sim. Porque logo eu vejo no comecinho, muito a gente isso. tinha muito isso. Não vai funcionar remoto. Eu preciso estar ali cara a cara com o paciente, mas... E eu vejo muito isso também do paciente. Sim. O paciente também deve ter tido uma certa resistência na hora de trocar a forma de fazer, eu acredito. Sim, foi bem difícil. Mas aí, o que foi que aconteceu? A pandemia, ela deixou as pessoas muito adoecidas. Né? Emocionalmente, as pessoas ficaram muito sensíveis. Nós éramos cheios de incertezas, né? Nós, que eu digo, todas as pessoas. Nós não sabíamos se íamos adoecer, se íamos sobreviver, se ainda íamos ter uma vida normal algum dia, né? Então, assim, não tinha muita opção. Ou a gente começava a fazer os atendimentos remoto, ou a gente não ia trabalhar e as pessoas estavam precisando. Como é que a gente ia fazer isso? Aumentou muito a demanda? Aumentou muito a demanda. Eu, inicialmente, fiquei fazendo atendimentos remotos com pacientes que eu já tinha vínculo estabelecido. Então, o receio era só de começar. Eu acho que tudo que é novo assusta, né? Quando você entra numa sala escura, que você não sabe onde estão os móveis, você tem medo de tropeçar. E principalmente porque lá, nesse período, as pessoas tinham que conversar contigo, se abrir em locais meio esquisitos, Meio esquisitos. Aí, eu adaptei um local, né? Para manter todo o princípio ético da psicologia, que era um local onde os pacientes pudessem ser acolhidos de forma sigilosa. Então, era um espaço na minha casa, mas que não tinha interrupção de ninguém, sempre com conversas sem monitoramento algum, para realmente manter o sigilo. Eu tive esse cuidado, passei todas essas informações para os pacientes de maneira breve, né? E começamos. E foi mais fácil do que eu imaginava, Raimundo, inicialmente, porque os pacientes que eu comecei a atender, eu já tinham um vínculo estabelecido. Então, eram pessoas que já me conheciam e estavam com muita sede de voltar ao processo terapêutico. Então, essa barreira já tinha sido rompida. Aí, com o tempo, né, como você falou, a gente foi trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Eu fui adaptando algumas coisas, então, fui mudando a forma de fazer o acolhimento inicial. Tudo de forma online, né? Mas as pessoas começaram a entender que não era um bicho de 7 cabeças, né? Aí elas foram se sentindo realmente acolhidas e foi dando certo. Quando foi passando o tempo, eu fui entendendo que era até melhor para mim. Porque eu conseguia ter uma flexibilidade maior. Os pacientes conseguiam também, porque às vezes eles poderiam ser atendidos não em horário comercial. Então, a flexibilidade de horário, de agenda, começou a fluir bacana. Né? Eu acredito que talvez tenha sido um maior trunfo esse atendimento, porque a gente sabe assim, né, das pessoas falarem que na educação, todo mundo pensava, não, na educação vai continuar EAD, vai ter algumas matérias EAD, e a gente já conversou e já viu que não funciona tão bem quanto em outras áreas. Mas áreas como a psicologia, como atendimento ao cliente em geral, ela continua funcionando, não é? Ela meio que faz jus ao... É a gente fazer de um limão uma limonada, né, Raimundo? Então... O amigo meu, ele tá fazendo... Tava fazendo aula de inglês online também. Nesse mesmo... Abria a hora, conversar com a professora e depois ia continuar a vida dele. Com o tempinho, eu fui começando a estudar um pouco mais sobre como fazer, como ia funcionar, né? Tô até desenvolvendo alguns projetos que em breve vai estar aí disponível. Mas hoje eu já tenho pacientes de outros estados, então eu consegui abrir uma agenda onde não tinha uma limitação, né? É uma agenda nacional agora. De território. Hoje eu atendo pacientes de outros estados. E me deu flexibilidade para pensar, poxa, eu posso clinicar em qualquer lugar, não preciso ficar presa a uma cidade.